O homem que cuidava da boneca Annabelle foi encontrado morto num quarto de hotel. Nenhum sinal de violência, nenhuma explicação clara. Horas depois da morte dele, a boneca desapareceu. Ela estava trancada numa caixa de vidro reforçado, como sempre. E mesmo assim, sumiu. Reapareceu horas depois, em outro quarto, no mesmo andar, como se tivesse caminhado até lá. Dan Rivera era o responsável pela segurança da Annabelle durante as viagens. Ele conferia a caixa, os lacres, dormia no mesmo hotel. Naquela noite, ele morreu e a boneca desapareceu. Essa é a história do guardião que pode ter quebrado o selo e da maldição que talvez só atinja quem aguarda. Dan era o tipo de pessoa que seguia protocolo até para fechar uma janela. Cauteloso, metódico, quase obsessivo. Ele trabalhava com os Warren desde os anos 2000 e depois da morte da Lorraine, ficou responsável por acompanhar o transporte de alguns artefatos que saíam do museu, especialmente a Annabelle. Durante a turnê itinerante Devils on the Run, ele fazia parte da equipe técnica, não da artística. Dormia perto da boneca, levava consigo um estojo com chaves reservas, documentos, anotava a temperatura e umidade dos ambientes e checava lacres antes de dormir. Ele nunca tratou aquilo como show. Dan acreditava que aquele objeto ainda oferecia risco. O quarto em que ele foi encontrado era o 309, terceiro andar de um hotel de médio porte, no interior de Ohio. No mesmo andar, 3 portas depois, estava a sala onde a boneca ficava guardada durante a noite. Trancada, isolada, com vigilância por câmera e acesso controlado. Às 21h48 daquela noite, Dan foi visto descendo com um copo d'água. Subiu sozinho. 40 minutos depois, outro membro da equipe ouviu o elevador e presumiu que ele tinha ido dormir. Às 6h12 da manhã seguinte, um funcionário da limpeza tentou contato com o quarto e não obteve resposta. Às 6h39, Dan foi declarado morto. Parada cardíaca, morte natural. Mas não foi isso que alarmou a equipe. O susto veio quando alguém foi verificar a caixa onde Annabelle ficava. A caixa estava vazia. Nada estava quebrado. Nenhuma câmera registrou movimentação suspeita, nenhuma fechadura danificada. O vidro não foi removido, os lacres todos ali, mas a boneca tinha sumido. A equipe suspendeu o início da montagem do evento. Passaram a vasculhar os quartos e foi então que ela apareceu, no 318, trancado, sem hóspedes, fechado desde o dia anterior. Annabelle estava sentada sobre a colcha da cama, de frente para a porta, na mesma posição em que costuma ser exposta. Ninguém entendeu e ninguém falou sobre isso em público. Muita gente conhece Annabelle pelas versões do cinema, mas a boneca real não tem nada a ver com aquilo. Ela é feita de pano, modelo Raggedy Ann, rosto redondo, olhos costurados, cabelos de lã vermelha. Assustadora justamente por parecer inofensiva. A história dela começou nos anos 1970, quando uma estudante de enfermagem ganhou a boneca de presente da mãe. A princípio, tudo era normal. Depois vieram os bilhetes, os ruídos, a sensação de ser observada. Um médium foi chamado. Disse que havia o espírito de uma criança ali, mas Ed e Lorraine Warren discordaram. Disseram que aquilo era uma entidade e que estava fingindo ser uma criança. A boneca foi selada, primeiro num pano, depois num móvel de vidro. Depois, numa caixa reforçada com madeira consagrada e orações costuradas no forro. A caixa ficava dentro do Museu dos Artefatos Ocultos, onde Annabelle era tratada como o item mais perigoso da coleção. Quem visitava o museu se deparava com uma placa, aviso não toque, e um bilhete fixado com fita adesiva escrito à mão, abençoada e selada, proibida abertura. Ed Warren morreu em 2006, vítima de um AVC. Lorraine seguiu trabalhando até sua morte em 2019. Durante esse tempo, o museu acumulou relatos de visitantes que passaram mal,
tiveram acidentes dias depois ou sentiram efeitos físicos estranhos ao se aproximarem da caixa da boneca. Nunca foi provado nada. Mas as histórias circulavam. Algumas pessoas diziam sentir náusea, outras calafrio. Algumas choravam ao sair da sala. Com a morte de Lorraine, a família autorizou que parte do acervo participasse de uma turnê temática. E foi aí que Dan assumiu o papel de guardião itinerante da Annabelle. Durante a turnê Devils on the Run, Annabelle era transportada com escolta mínima, sempre trancada em compartimento próprio. Ao chegar no hotel, a caixa era instalada num cômodo com controle de acesso. Ninguém ficava a sós com ela. Nenhuma foto era permitida fora dos horários oficiais. Dan ficava com as chaves. Na cidade em que ele morreu, nada havia saído do padrão. Todos os procedimentos tinham sido seguidos. E justamente ali, a boneca desapareceu. Horas depois de Dan ser encontrado morto, ela foi achada em outro quarto, como se tivesse ido sozinha. Ninguém falou sobre isso publicamente. Nenhum jornal noticiou o desaparecimento, apenas a morte. Os membros da equipe seguiram viagem. O evento foi mantido. A caixa voltou a ser lacrada, mas uma pergunta nunca foi respondida. Como ela saiu sem deixar rastro? Dan foi a única pessoa que dormia no mesmo andar, a única com as chaves e a única que morreu. É difícil não enxergar um padrão. Depois da morte de Dan Rivera, ninguém assumiu oficialmente o posto de guardião. A turnê continuou com mudanças discretas. A boneca passou a ficar em áreas com duplo monitoramento. Nenhum membro da equipe dormia mais no mesmo andar. E os horários de visita foram reduzidos. Nenhuma explicação foi dada ao público. Apenas a nota: o Sr. Dan Rivera faleceu de forma repentina durante o circuito. Seguiremos com respeito e silêncio. Mas nos bastidores, algumas perguntas começaram a circular. A primeira delas, por que a boneca reapareceu só depois da morte dele? E se ele ainda estivesse vivo, ela teria voltado? A dúvida foi o estopim para várias teorias. Nenhuma confirmada. Todas discutidas apenas entre pessoas próximas ao museu ou nos fóruns que acompanham o legado dos Warren. 5 delas se repetem com mais frequência e nenhuma é confortável. A primeira teoria, corrosão espiritual, a mais antiga. Baseada no que Lorraine dizia em entrevistas privadas, a boneca não ataca, ela consome. Para quem acredita nisso, a morte de Dan foi apenas a consequência do desgaste prolongado. Como se estar próximo da Annabelle não causasse um ataque direto, mas drenasse aos poucos a vitalidade, a lucidez, o sono, a alma. Segundo essa visão, o contato não precisa ser físico. A convivência já basta, especialmente quando se trata de alguém que a transporta, confere, vigia, zela, como um guardião. No fim, não seria um susto, seria cansaço. Dan teria sido esvaziado, e quando ele se foi, a boneca se moveu. Segunda teoria, guardião quebra-selo. Essa hipótese assusta por outro motivo. Ela parte do princípio de que o selo não é apenas físico. Ele está vinculado à presença de quem o mantém. Ou seja, enquanto Dan estivesse vivo, a caixa estava fechada. Não só pelas trancas, mas porque ele fazia parte do feitiço. Um tipo de vigilância espiritual. Com a morte dele, o selo se rompeu. A entidade, ou energia, que estaria confinada, aproveitou a brecha e se deslocou. Não para longe, mas para o quarto ao lado. Como um animal que escapa, mas permanece por perto. Essa teoria assusta até quem não acredita em nada, porque insinua que o simples fato de alguém morrer enfraquece a barreira entre mundos. Terceira teoria, marketing oculto. Essa é mais cínica e talvez por isso mesmo mais incômoda. Segundo alguns membros da comunidade cética, toda a movimentação pode ter sido um espetáculo silencioso, criado não para o público geral, mas para alimentar o burburinho entre os fiéis da franquia. Afinal,
Não houve testemunhas externas. A morte de Dan foi real, mas poderia ter sido aproveitada para construir uma narrativa de maldição legítima. A boneca sumiu. Talvez tenha sido deslocada manualmente, encontrada em outro quarto. Talvez alguém a tenha colocado lá. Ninguém confirmou nada. Mas o silêncio também ajuda. Essa teoria sugere que a ausência de explicação é o próprio combustível da lenda. E a lenda vende. Quarta teoria: elo espiritual. Essa teoria é menos comum, mas carrega uma carga emocional alta. Ela afirma que existe um elo espiritual entre os guardiões e os artefatos que cuidam, como se o vínculo de responsabilidade se transformasse, ao longo do tempo, num canal. Dan teria se tornado um elo. E quando esse elo se rompeu, a boneca reagiu. Não por maldade, mas por rompimento de conexão, como um sistema desligado que causa curto ao ser interrompido sem aviso. Algumas pessoas veem isso como parte de um ciclo. Ed cuidava. Ed morreu. Lorraine cuidava. Lorraine morreu. Dan cuidava. E agora? Quem é o próximo? E a quinta teoria, coincidência sombria, a mais racional e paradoxalmente a mais inquietante. Dan morreu de causas naturais. A boneca foi removida por engano. Ou alguém da equipe fez isso sem comunicar, causando o sumiço temporário. E por acaso, tudo aconteceu no mesmo dia. Mas ainda assim, a pergunta permanece: por que o mesmo dia? Num circuito de mais de 30 cidades, com cronograma cronometrado, câmeras instaladas, protocolos definidos, justo na noite da morte do guardião, a boneca desaparece e reaparece, no mesmo prédio, na mesma ala, virada para a porta. O caso nunca foi retomado oficialmente. O quarto onde Dan morreu foi desativado. A boneca continua em turnê, mas sob medidas mais restritas. Nenhuma declaração foi dada sobre o sumiço. Nenhum novo guardião foi nomeado. A responsabilidade passou a ser diluída entre a equipe. Mas a história continua ecoando, porque por mais que se diga que foi coincidência, ainda há uma pergunta que ninguém consegue responder. Se tudo isso foi acaso, por que a boneca desapareceu exatamente no dia em que ele morreu? Eu não sou alguém que acredita em tudo que escuta, mas também não sou tolo o bastante para ignorar padrões que se repetem. A morte foi declarada natural, sem sinais de violência, sem explicação convincente. A caixa estava intacta, mas a boneca tinha saído e reapareceu horas depois, em silêncio, em outro cômodo. Eu sou Vincent e, sinceramente, acho melhor que ela continue onde está. No começo eu anotava coisas num caderno, tentava lembrar nomes, rostos, ficava ruminando se alguém ia chorar por eles. Com o tempo parei. Não cabe emoção em mesa de aço, nem em laudo técnico, mas um corpo ficou. Não ficou guardado nem esquecido. Ficou dentro. E eu queria saber como é que a gente tira isso de dentro. O nome, segundo o saco funerário, era Breno A., sem sobrenome completo, sem documento, sem boletim de ocorrência associado. O corpo chegou numa manhã comum, junto de outros dois, num transporte da polícia que fazia volta no setor norte. Os dois primeiros eram de um acidente entre moto e ônibus. O Breno não. Ele estava sozinho, aparentemente morto por queda. Só que não havia onde cair. O endereço da ocorrência era nos fundos de uma clínica desativada, um daqueles imóveis velhos do sistema público que ninguém mais cuida. Não tinha laje, não tinha escada, não tinha prédio em volta, no máximo meio fio. Mas a causa da morte era típica de queda de altura. Fratura na base do crânio, ruptura hepática, trauma torácico. Até aí tudo bem. A gente vê isso em capotamento, em empurrão de escada, em telhado que desaba. O problema veio quando abri o corpo. Tinha cicatriz antiga no abdômen,
daquelas que parecem de cirurgia feita com calma, com fechamento limpo. Provavelmente uma laparotomia eletiva, mas não havia histórico hospitalar. Também encontrei sinais de fraturas já consolidadas, costelas, escápula, um dos metacarpos e outras fraturas frescas com hemorragia local, mas não batiam com a mesma data de trauma. Era como se ele tivesse sofrido diferentes lesões em diferentes dias, mas o corpo veio como indigente, sem ficha, sem ninguém. E, o que mais me estranhou, com aparência limpa demais. O cabelo estava cortado, o couro cabeludo limpo, os dentes pareciam recém-tratados, as unhas lixadas. Até o saco de transporte estava limpo demais, novo demais, e o nome escrito à caneta: Breno A. Só isso. Entregaram pra gente com o básico. Marcaram como sem sinais evidentes de violência humana direta, porque não havia perfuração, não havia marcas de contenção, nem escoriações de arrasto. A equipe que removeu o corpo disse que ele estava sentado, encostado na parede da clínica, como quem dormiu e escorregou. Mas a necropsia dizia outra coisa. Eu fiz o laudo padrão. O horário já estava avançado. Era a terceira necropsia do dia. Digitei com o protocolo aberto, seguindo a ordem dos itens. Lesões compatíveis com queda, ponto. Sem sinal de intervenção externa, ponto. Óbito por politrauma decorrente de impacto. Fechei o laudo. Fui embora e sonhei. Era um sonho simples. Um corredor com luz baixa e um homem sentado no chão, coberto por uma manta preta. Ele não falava, só olhava, e eu sabia que era o morto, ou achava que sabia. Não tinha rosto visível. Mas o silêncio do sonho era o mesmo silêncio da sala refrigerada do IML. Na manhã seguinte, comentei por cima com o Marco, técnico do plantão. Ele deu risada. Disse que eu precisava sair do plantão noturno, que eu estava começando a ver morto andando. Ignorei. Continuei meu dia. Na segunda noite, o sonho voltou. O mesmo corredor, o mesmo homem. Só que ele estava mais perto, uns 2 metros à frente. Eu acordei suando, mas convenci a mim mesmo que era cansaço, que a mente guarda o que não resolve. Mas a terceira noite, ele estava na minha frente, sem rosto, só uma sombra escura, coberta até o pescoço. Eu não ouvia som nenhum, mas juro que entendi ele me dizendo: "Você viu o que fizeram." Acordei com o coração disparado. No dia seguinte, entrei no sistema e reli o laudo. Não lembrava de ter deixado nenhum campo em branco, mas comecei a me incomodar com a frase: "sem sinais de violência contínua." Aquilo me travou. Porque não era verdade. As fraturas antigas, o padrão de lesão repetida, aquilo era sim sinal de agressão prévia, mas eu tinha passado por cima, por conveniência, por cansaço, por automatismo. Apertei editar, corrigi o trecho, acrescentei uma linha no final. Há indícios de histórico anterior de trauma físico por ação repetida, compatível com agressões anteriores ao evento fatal. Assinei de novo, salvei. Fiquei olhando para a tela um tempo. Naquela noite, não sonhei. Mas no dia seguinte, abri a gaveta de laudos antigos e, sem pensar muito, comecei a revisar outros, um por um. Comecei a lembrar de outros nomes, de outros rostos, mas nenhum ficou como o Breno. Depois que reescrevi o laudo, ninguém me chamou para nada. Nenhuma autoridade, nenhum familiar, ninguém. O corpo foi encaminhado para a câmara fria de espera, como todos os outros que ninguém reclama. 3 dias depois, exumação administrativa. Destino comum de quem não tem CPF validado e não entra em boletim de ocorrência. Mas o nome ainda estava lá, a caneta, na tampa da pasta. Breno A. Teve uma hora que comecei a me perguntar se aquele nome era real, ou se era só uma coisa escrita por alguém que queria que a gente visse isso mesmo. Podia ter sido o motorista da remoção, podia ter sido alguém da clínica, ou podia não significar nada. O que me incomodava mais era a sensação de que eu estava do lado errado da história.
e não dava para provar. Passei a evitar comentar o caso, mas eu sabia que algo em mim tinha mudado. Antes, quando aparecia alguma inconsistência num exame, eu costumava relevar. A causa já está clara. A gente tem que ser objetivo. Não dá para reabrir tudo por detalhe técnico. Depois do Breno, eu não conseguia mais fazer isso, nem quando o erro era pequeno. Se a fratura do nariz era mais antiga que a do fêmur, eu escrevia. Se tinha hematoma interno com menos de 6 horas, mas o óbito foi às 3 da manhã, eu relatava. Se o corpo tinha mancha de contenção no punho, mesmo sem marcas externas, eu destacava. Comecei a ganhar fama de detalhista demais. Você está deixando o laudo pesado, me disseram uma vez. Pega a mal se não tiver boletim que confirme. Mas quem garante que o boletim é a verdade? A maioria dos corpos que passam por mim chegam com a versão oficial de quem ainda está vivo. E a gente finge que é suficiente. Um tempo depois, numa manhã comum, entrei na sala de armazenamento e me peguei parando na frente do armário dos arquivos descartados. Aqueles com casos já encerrados, documentos com prazo vencido. Fiquei ali, parado. A luz da sala era forte demais para a hora do dia. Aquela lâmpada branca, sem janela, sem barulho de fora. Na parte de baixo do armário tinha uma cadeira encostada, daquelas de metal com plástico preto, enferrujada nas pernas. E me veio uma coisa que eu não tinha sentido antes. Não era medo, era cobrança. Não dava mais para ignorar. A partir dali, comecei a perceber um padrão. Toda vez que eu deixava passar alguma coisa, por pressa, por simplificação, por preguiça mesmo, vinha aquela sensação de presença. Não era um vulto, não era uma voz, era só um peso, uma mudança no ar da sala, uma coisa meio quieta no canto, como se tivesse alguém esperando eu acertar. Um caso me marcou, meses depois. Rapaz jovem, 22 anos, encontrado enforcado numa área verde no Riacho Fundo. Polícia registrou como suicídio. Laudo da perícia fotográfica compatível. Tudo se encaixava. Menos uma coisa. Na parte interna dos lábios tinham 2 lesões que pareciam cortes provocados por objeto de pressão. Pequenos, mas profundos. Não era comum. Conferi os dentes. Não batiam com o padrão da mordida. Não havia engasgamento. Não havia sangue escorrido. Mas estava ali. Um tipo de marca que não combinava com a posição do corpo, nem com o estado da língua, nem com a forma como o cinto foi amarrado. Se fosse antes do Breno, eu teria omitido. Teria escrito sem outras alterações relevantes. Mas eu descrevi. Usei as palavras com cautela. Lesões internas não totalmente compatíveis com enforcamento espontâneo. Sugestão de análise complementar. Mandaram devolver o corpo sem maiores questionamentos. O boletim não mudou. Mas para mim, estava feito. Talvez ninguém mais fosse ler aquilo. Talvez nunca batesse com nenhuma denúncia. Mas não ia ser nas minhas mãos que a verdade morria. Hoje eu durmo melhor, curiosamente. Mas ainda tem noites em que acordo com a sensação de que deixei alguma coisa aberta. A cabeça liga sozinha. Não sonho mais com o homem da manta preta, mas às vezes, no meio da necropsia, tenho a impressão de que o olho do corpo está mais voltado para mim do que devia. É psicológico, é desgaste, é o que der para chamar. Teve uma vez que um colega perguntou por que eu insisto em escrever tanto nos laudos. Disse que isso podia atrasar o fluxo e que não muda nada para o destino do corpo. Eu respondi que não é pelo corpo, é por mim. Porque tem morto que não quer justiça, quer coerência, quer que o fim dele não seja negado por quem escreve o último parágrafo. E a pior morte é a que fica na cabeça de quem não deveria lembrar. Esse caso ficou como nota pessoal minha. Não consta em lugar nenhum. Nem ficha, nem ata de reunião. Mas até hoje, quando alguém me pergunta sobre situações que deram errado no IML, eu penso nele. Era uma mulher, 47 anos.
Morte súbita em casa, segundo o laudo inicial. Chegou no horário certo, acondicionada da forma correta, nada fora do padrão. Ficha limpa, sem histórico de doença crônica, sem violência aparente. Tudo indicava um caso tranquilo, pelo menos à primeira vista. Fui fazendo como manda o protocolo. Exame externo, fotografias, coleta básica. O corpo estava íntegro, sem hematomas, sem marcas, sem lacerações visíveis, sem tatuagens também, o que até ajuda quando a gente precisa de pontos de referência anatômicos. A genitália era anatomicamente feminina, sem ambiguidade. Tudo parecia perfeitamente compatível com a idade e com o histórico clínico, que, aliás, incluía exames ginecológicos recentes, com registro de preventivo 3 anos antes. Comecei os testes de vitalidade com reagentes químicos, nada além do comum. Comecei pelo Vital Pro X2, reagente padrão aqui no Rio, meio ácido, específico para epitélio glandular interno feminino. Uso rotineiro, reação esperada em áreas como endométrio e mucosa vaginal. Resultado, negativo. Repeti o teste no mesmo ponto, negativo de novo. Na terceira tentativa, já com outro frasco, novo lote, negativo. Isso já me acendeu a luz amarela. Lote vencido? Temperatura mal conservada? Algum erro na coleta? Chamei o estagiário. Fiz ele conferir comigo todo o trajeto do material desde o resfriamento. Estava tudo conforme. Então, por protocolo e precaução, passei para o reagente ICT-PSA, que responde a enzimas associadas ao tecido prostático. Uso mais comum em perícias de violência sexual, para diferenciar secreção prostática em contexto masculino. Dei a pincelada, deixei o tempo de reação e... positivo. Fortíssimo. A coloração era a de uma resposta intensa, imediata. Eu parei. Fiquei olhando aquilo por um segundo sem dizer nada. O estagiário também congelou. Respirei fundo e fui de novo. Nova coleta, outro ponto, mesmo resultado. PSA positivo. Reação intensa. Foi aí que voltei para a genitália externa. Examinei de novo, com mais atenção, mais minúcia, mais frieza. Anatomicamente, feminina. Lábios formados, canal vaginal normal, sem vestígio de cirurgia. Fui além, inspecionei o canal cervical. Presença de útero. Visualizei os ovários com auxílio da lâmpada e do abaixador. Tudo presente. Nenhum vestígio de alteração cirúrgica, nenhum resquício de cicatriz de redesignação. Nada. Nada que sugerisse intervenção. O corpo me dizia uma coisa, o reagente, outra. Ali já não era mais curiosidade, era desconforto. E era só o começo. Para confirmar, peguei amostras de tecido hepático e da derme da região lombar. Testei de novo com os 2 reagentes. O Vital Pro X2 continuava negativo. O IPSA continuava positivo. Corpo inteiro respondendo como se fosse masculino, exceto pelas estruturas reprodutivas anatômicas, que eram claramente femininas. Solicitei exame genético complementar. Cariótipo. 15 dias depois, o resultado chegou. 20. Sem mosaicismo, sem alterações detectáveis. O estagiário me acompanhava durante o caso e numa dessas tardes virou e falou num tom de piada nervosa. Doutora, é como se o corpo soubesse que era mulher, mas o sangue discordasse. Na hora eu nem ri, nem discuti, só anotei, porque o que ele disse me perturbou mais do que os próprios testes. Encaminhei o caso para a genética forense. Segui todo o trâmite com cópias autenticadas, justificativa de campo, assinatura do diretor técnico. O material foi enviado e confirmado pelo protocolo. Nunca recebi resposta. Eu insisti. Mandei e-mail, liguei, deixei recado com gente da biologia molecular. Nenhuma devolutiva. A resposta que me deram foi uma que eu já tinha ouvido antes. Caso encerrado, o corpo foi liberado, a família retirou. E foi mesmo. Tiveram o velório no sábado seguinte. Sepultamento discreto, sem pedido de retificação de documentação. Ninguém soube dos detalhes. Nem precisava saber, aliás.
tecnicamente não havia nada de errado, nenhuma marca, nenhum trauma, nenhum alerta no laudo de causa-mortes. Mas havia algo que o laudo não contava. Durante aquela semana, eu me sentia inquieta, revendo tudo, abrindo arquivos, relendo protocolos, verificando o histórico do laboratório. Queria saber por quê. Fui checar os reagentes usados. Anotei os lotes, fotografei os frascos, guardei cópias do padrão de cor para reação positiva e negativa. Até que, na sexta noite, eu estava sozinha. Já passava das 8. Fui organizar o armário de uso pessoal. Aquele armário simples de metal, que cada médico tem sua chave. Fica no fundo da sala, onde a gente guarda jaleco extra, luva, papel anotado às pressas. Um lugar que ninguém mexe. Lá dentro, entre um frasco de soro vencido e uma luva amassada, encontrei um dos tubos do reagente masculino que eu tinha usado naquela necropsia. Só que estava sem rótulo, rasgado de forma irregular, como se alguém tivesse arrancado a mão. Mas havia algo escrito à caneta, no fundo do frasco, em letras pequenas e caprichadas. Não é para usar em mulher. Fiquei olhando aquilo por uns bons minutos. Segurando com luva, claro, sem saber se sentava ou se jogava fora. Eu nunca entendi o que aquilo significava de verdade. Poderia ser um aviso técnico, algo de calibração, um lote teste, uma mistura com marcador cruzado. Mas o que me incomodava era o jeito com que foi escrito. Não era um aviso químico, era uma ordem. A gente aprende a vida inteira que reagente não escolhe corpo, ele responde à substância, ao que está ali, a enzima, a célula. Mas aquele frasco parecia me dizer outra coisa. Como se já soubesse que, em algum corpo, a reação não seria bem-vinda. Como se alguém, em algum momento, tivesse descoberto antes. E não quis que se repetisse. Não tenho resposta. Nunca tive. Mas desde então, eu criei o hábito de anotar tudo, mesmo o que parece erro, mesmo o que não tem nome. Eu sei que vai soar estranho para quem escuta isso agora, mas tem corpo que carrega coisa que não aparece no laudo. O dia já tinha sido longo. Corpos demais, burocracia demais e uma sensação de peso que não vinha do plantão em si, mas do tempo. Eu vinha dormindo mal. Tinha enterrado um amigo de infância no fim de semana. E quando voltei para o turno, parecia que tudo tinha ficado mais denso. A verdade é que depois de 32 anos nesse serviço, pouca coisa me tira da linha. Mas não é sempre que o que te trava é o que falta, e não o que sobra. Esse caso não começou como nada especial. O corpo chegou pela manhã, trazido por uma viatura da PM, recolhido numa área verde da Pampulha. Homem, pele clara, aparentando uns 70 anos, magro, camisa branca de algodão, calça de brim. Descalço. Foi encontrado encostado numa árvore, sentado, mãos cruzadas sobre o colo. Ninguém viu ele cair nem andar até ali. Não havia pertences, nem mochila, nem documento, nada. O rosto estava sereno. Era como se ele tivesse se sentado ali para esperar. E esperou, até parar. O exame externo foi feito ainda pela equipe do primeiro horário. Eu peguei o corpo já no fim do dia, quando ia revisar os casos que exigiam assinatura formal. Ele estava sozinho numa das macas da ala fria, esperando o encaminhamento. Foi aí que a técnica que preparava os papéis comentou que tinha algo esquisito naquele corpo. Não sei explicar, doutor. Calmo demais. Parece que ele estava pronto para isso. Aquilo ficou na minha cabeça, porque a gente aprende a reconhecer traços de agonia, de resistência, até de confusão post-mortem. Mas esse aí, não. Não tinha inchaço, rigidez fora do tempo, nada deslocado. Nenhum trauma aparente. A pele estava seca, limpa, e o tecido da camisa não tinha nenhum sinal de sujeira ou dano. Eu pedi o envelope com a ficha para dar uma olhada antes de validar a causa-mortes. Quando abri, caiu um papel que não devia estar ali. Era uma folha fina, dobrada em 4, com as bordas amareladas.
Papel de caderno antigo. A letra era firme, mas datada, daquelas escritas em letra de forma, com um certo cuidado. Só dizia o seguinte: não precisa fazer nada, só me deixem ir em silêncio. Eu lembro que fiquei parado uns bons segundos olhando aquilo. O bilhete não estava grampeado na ficha, estava solto, como se tivesse sido colocado junto do corpo de propósito. Chamei a auxiliar e perguntei se ela tinha colocado aquilo ali. Ela disse que não. Disse que não viu esse papel na hora da entrada e que ele provavelmente estava dentro do saco do corpo mesmo. Ninguém mexeu em pertences, porque não havia nenhum. Voltei para a sala de exame. Levantei a camisa do sujeito e vi algo que me incomodou ainda mais. Por baixo da roupa tinha um pano branco. Não era camiseta nem faixa hospitalar. Era um tecido fino, de algodão cru, costurado rente ao corpo, por dentro da roupa. A costura era minuciosa, mas manual. E o pano tinha um cheiro que a gente reconhece de longe: mirra, folha de louro seca e algo cítrico, talvez alfazema. Nada de perfume forte ou óleo industrial. Era cheiro de folha mesmo, de defumação feita com intenção. E o mais estranho é que o cheiro não era forte. Era sutil, como se o corpo tivesse sido preparado dias antes, mas estava fresco, recentemente falecido. Eu me aproximei mais. A costura do pano seguia o contorno do peito e barriga. Era como um avental embutido, preso com pontos alinhados demais para ser improviso. E não tinha marcas de agulha recentes na pele. Ou seja, foi costurado por fora, antes da morte. Ou ele mesmo vestiu, ou permitiu que fizessem isso com tempo, com calma. Pela ficha, o corpo tinha sido recolhido com parada cardiorrespiratória, sem sinais de violência. Mas o que mais me impressionou foi o rosto dele. Fechado, sereno, como quem já sabia que ia embora. Eu podia até assinar a ficha como óbito por causa natural, mas meu dedo hesitou. Aquilo não era só um corpo. Era um corpo que já tinha sido cuidado. Pensei em abrir, fazer a autópsia completa. Mas aí a chefia foi chamada por outro motivo, uma entrega judicial, e acabei comentando com ele sobre o bilhete. Ele leu e disse: se não tem sinal de crime, deixa como tá. Às vezes é melhor respeitar o que a gente não entende. Assinei a liberação com ressalva. Causa natural, sem elementos externos. Mas anotei o conteúdo do bilhete no verso da ficha, por protocolo, mesmo sabendo que ninguém mais ia ler aquilo depois. Quando fui acompanhar a liberação no fim do turno, me disseram que tinha uma mulher esperando desde o começo da tarde. Disse que tinha vindo buscar o corpo. Ela não estava nervosa, nem emocionada. Estava sentada na recepção, de vestido de chita azul, sandália de couro, cabelo preso. Parecia mais uma tia que veio pagar conta do que alguém num IML. Perguntei se ela era parente. Ela só respondeu: ele disse que ia chegar hoje e que era só para eu vir buscar. Ele deixou tudo certo. Eu pedi documento. Ela não tinha, mas mostrou um papel pequeno, com nome e data. O mesmo nome que constava na ficha de entrada. E nenhuma contestação veio. Nem da polícia, nem de parente. O corpo não tinha BO, nem era investigado. Não tinha por que negar. Entregamos. Ela saiu com o corpo no fim da noite, acompanhada do mesmo silêncio com que ele chegou. Nem uma lágrima, nem um desespero. E enquanto ela sumia na escuridão do estacionamento, eu fiquei ali, olhando aquela maca ir embora, sentindo um frio estranho nas costas. E foi nesse exato momento que eu percebi o que me travou de verdade. A sensação de que aquele corpo não veio para ser examinado. Ele veio para ser reconhecido. Depois daquele dia, eu confesso que fiquei com a ficha do homem na cabeça. Mesmo depois de entregar o corpo, de arquivar a papelada, de fechar a ocorrência, alguma coisa em mim não sossegou. Não era só o bilhete, nem o pano costurado, nem o cheiro de folhas. Era o conjunto. Era o fato de tudo aquilo ter acontecido sem ruído nenhum. Sem ruído de sistema, de erro humano,
de atraso, nem de desespero. Nos dias que seguiram, eu tentei buscar no sistema algum dado extra. Pensei, vai que aparece uma requisição complementar, um BO registrado tardiamente, alguma declaração. Mas não, nada. Entrei em contato informal com um conhecido na funerária de plantão, tentando saber se o corpo passou por lá. Ele disse que não, que nenhum corpo com aquele nome havia sido registrado nos últimos dias. A mulher também não deu entrada com nenhum pedido formal de traslado, como se ela tivesse levado ele para algum lugar onde papelada não faz falta. Aí bateu uma coisa que a gente não gosta de admitir, mas acontece. Fui até a Câmara Fria no fim do turno e fiquei ali em pé sem motivo nenhum, só observando. O silêncio daquele lugar às vezes te pressiona. Parece que ele te devolve perguntas que você nem sabia que estava fazendo. Lembrei do rosto do homem. O tipo de paz que ele tinha não era de quem morreu sem dor, era de quem encerrou alguma coisa. Não parecia uma desistência, nem parecia um suicídio planejado. Ele morreu como quem sabia a hora exata de ir. E isso não é comum. No nosso meio, a gente se acostuma com morte súbita, violenta ou confusa. Gente que morreu no susto, que foi tirada do próprio tempo. Esse cara, não. Ele chegou pronto, e mais. Parece que até a hora da morte dele foi cronometrada por ele mesmo. Porque pensa comigo, quem é que morre encostado numa árvore sem ferimento, com as mãos repousadas sobre o colo, de olhos fechados, sem marcas de dor, sem sujar a roupa? E mais, quem é que avisa alguém com antecedência, escreve um bilhete, prepara o corpo com pano branco, cheiro de folha seca, e ainda faz tudo isso sem deixar nenhum vestígio documental? Eu comecei a me perguntar coisas que nunca pergunto. Quem costurou aquele pano nele? Como ele chegou naquela árvore? A mulher que veio buscar sabia mais do que mostrou? Ou era só mais uma parte do ritual? Porque no fundo aquilo era um ritual. Não daqueles explícitos, com batida de tambor e vela acesa, mas de outro tipo. Um rito silencioso, um preparo íntimo. A gente acha que ritual é barulho, mas às vezes é justamente o silêncio que define. E aquele corpo, do começo ao fim, só gerou isso: silêncio. Na semana seguinte, eu sonhei com ele. Não sou disso, mas sonhei. No sonho, ele estava de pé, de costas, no mesmo lugar onde tinha sido encontrado. A árvore, a camisa branca. Só que dessa vez, ele estava olhando alguma coisa que eu não conseguia ver. E no sonho, eu falei com ele. Perguntei, você sabia mesmo que ia morrer? Ele não respondeu, mas mexeu a cabeça, como quem confirma. Acordei suando frio. Não pelo medo, mas porque no fundo parecia mais uma lembrança do que um sonho. Depois desse caso, eu comecei a reparar diferente nos corpos que chegavam. Gente demais chega aqui sem aviso, com violência, com urgência, com grito, com lacre de plástico e pressa de perícia. Mas de vez em quando, muito raramente, aparece um corpo que parece calado por dentro. E toda vez que isso acontece, eu lembro dele. Lembro do bilhete, lembro do pano costurado, lembro da mulher simples com um papelzinho na mão e fico esperando por alguma explicação que nunca vem. Porque tem corpo que vem para ser aberto e tem corpo que vem para ser deixado em paz. Esse veio com o silêncio e foi com ele. E até hoje, toda vez que alguém me pergunta qual foi o caso mais estranho que eu já vi, eu não respondo, porque não era estranho. Era certo demais. E isso, no nosso mundo, é o que mais assusta. Sabe quando a gente entra em um lugar onde tudo parece igual, mas de repente alguma coisa não encaixa? Pois é. Aquela noite no IML de Salvador começou exatamente assim, igual a todas as outras. Eu, Marcelo, médico legista há quase 20 anos, já tinha visto de tudo.
Gente que partiu em acidente, em tragédia doméstica, em situações inesperadas. Só que naquela madrugada não era o corpo que assustava, era o silêncio que ele trouxe com ele. Chegou na maca, envolto em um lençol branco. Mulher, 85 anos, parada cardíaca em casa. Documento em ordem, nenhuma suspeita de violência. Tecnicamente era um caso simples, o tipo que, em poucos minutos, estaria liberado. Mas desde o primeiro instante, eu notei que o clima da sala mudou. A estagiária que estava comigo, uma menina de 20 e poucos anos, ajeitou as luvas e ficou olhando para a porta como se tivesse esquecido de entrar. O auxiliar, católico de missa todo domingo, nem falou nada, só fez o sinal da cruz disfarçado. E eu tentei seguir o protocolo. Coloquei o corpo sobre a balança digital. E aí veio a primeira coisa estranha. O visor congelou em 0,0. Normalmente, quando dá erro, aparece código. Mas não. Travou liso, como se estivesse desligado. Eu bati de leve na lateral. Nada. Desliguei, liguei de novo. Nada. Enquanto eu tentava resolver, notei outra coisa. A lâmpada sobre a mesa começou a pulsar. Não era aquele piscar rápido de lâmpada velha. Era como se estivesse respirando. Acendia, apagava devagar, voltava forte. E olha, isso no IML até acontece de vez em quando, prédio antigo, muita carga elétrica. Mas junto da balança travada, ficou esquisito. O termômetro da parede acusava 18 graus. Em menos de 2 minutos, desceu para 16. Não parece muito, mas numa sala climatizada, isso não acontece assim. Eu passei a mão na testa, achei que fosse impressão, mas o auxiliar comentou: "Tá frio demais aqui, doutor." E foi aí que eu percebi que não era só comigo. A estagiária se aproximou para ajudar a retirar o lençol. Quando ela encostou na mão da senhora, parou. Segurou firme, como se tivesse sentido um choque. Não recuou. Pelo contrário, ficou ali, estática, e depois começou a chorar em silêncio. Sem grito, sem escândalo. Apenas lágrimas caindo por dentro da máscara. Eu perguntei se estava passando mal. Ela balançou a cabeça e disse só uma frase: "Ela não está aqui para ser cortada." Na hora, eu senti um peso no peito. Como assim não está aqui para ser cortada? Nós estávamos em um IML e era exatamente isso que eu tinha que fazer: abrir, registrar, concluir. Só que as palavras dela bateram mais forte do que deveriam. Peguei a ficha para checar de novo. E aí veio o detalhe que virou tudo. Aquela mulher era mãe de santo. 60 anos de atividade em uma comunidade rural do interior da Bahia. Só que, segundo o registro, havia sido expulsa da própria cidade anos antes por intolerância. Desde então, vivia isolada, praticamente esquecida. Ninguém acompanhava o corpo. Nenhum familiar para reconhecer, ninguém para esperar na recepção. Sozinha em vida, sozinha depois dela. Enquanto lia, notei que o cronômetro que usamos para marcar etapas do procedimento tinha parado em 7:07. Eu mexi, desliguei, liguei e nada. Só depois de alguns segundos ele voltou, como se nada tivesse acontecido. Foi nesse momento que minha mão tremeu quando segurei o bisturi. Não era medo. Medo é quando você sente ameaça. Ali era diferente. Era como se, por respeito, não fosse certo. Olhei para o auxiliar. Ele tinha tirado o gorro, sem que eu pedisse, sem que ninguém falasse nada. Como se estivesse num velório. E a estagiária se ajoelhou. Do nada. Não houve ordem. Não houve encenação. Só se ajoelhou ao lado da maca, segurando a mão daquela senhora. Eu, que sempre mantive postura técnica, fria, por um segundo fiquei sem chão. E a única coisa que saiu da minha boca foi: "Se te feriram, que isso não se repita aqui." A lâmpada parou de pulsar. O cronômetro voltou. A balança reiniciou. E a sala inteira voltou ao normal. Mas nada em mim voltou ao normal depois daquela noite. Eu fiquei parado, segurando o bisturi, mas sem coragem de tocar naquela pele fina, enrugada, que parecia carregar mais do que a idade.
Era estranho, porque tecnicamente eu podia continuar. Não havia impedimento médico, não havia nada fora do protocolo. Mas dentro de mim, e pelo jeito dentro de todos nós ali, a sensação era de que cortar aquele corpo seria uma falta de respeito. E olha, eu nunca tinha sentido isso antes. Não era como se estivéssemos diante de uma cena sobrenatural. Não teve vulto, não teve voz, não teve nada do tipo. Era só um corpo. Mas havia algo invisível, difícil de explicar, que fazia a sala inteira se comportar de um jeito diferente. A estagiária continuava ajoelhada. As lágrimas escorriam por baixo da máscara e molhavam o rosto. Ela não soluçava, não tremia, só chorava como se entendesse algo que eu não entendia. O auxiliar olhava fixo para o chão. O gorro nas mãos, a postura ereta, igualzinho ao que ele fazia quando ajudava o padre na missa. E eu só conseguia pensar no que estava escrito na ficha. Mãe de santo, expulsa, isolada. 60 anos dedicados a uma crença para terminar esquecida, como se fosse peso morto na sociedade. Aquilo me atravessou, não como médico, mas como pessoa. Respirei fundo, baixei o bisturi e falei em voz baixa. Não vou abrir. Os dois levantaram o olhar na hora. A estagiária enxugou os olhos, mas não falou nada. O auxiliar apenas balançou a cabeça, como quem concorda sem precisar de palavra. Peguei a prancheta, assinei a liberação e escrevi: corpo íntegro, liberação por opção médica. Foi a primeira vez que usei essa justificativa, e até hoje foi a única. Depois disso, devolvemos o corpo. Eu ajeitei o lençol sobre ela com cuidado, coisa que normalmente não fazemos, porque logo vem o translado para a funerária. Mas naquela noite, não sei porquê, senti que precisava. Enquanto empurravam a maca para fora da sala, o termômetro voltou para os 18 graus. O cronômetro funcionava normalmente, a balança também. A lâmpada parou de pulsar e ficou firme, como se tudo tivesse sido apenas um defeito técnico. Mas não parecia. Na saída, a estagiária me disse baixinho: ela só queria respeito, doutor. Eu não respondi. Só fiquei pensando. Dias depois, fui atrás. Procurei registros, conversei com alguém da região onde ela morava. Descobri que realmente tinha sido líder de um terreiro durante décadas, muito respeitada na comunidade. Até que, com o tempo, uma onda de intolerância a expulsou. Ela acabou vivendo sozinha, em uma casinha afastada, até que não resistiu ao próprio corpo envelhecido. Ninguém apareceu para reconhecer o corpo. Ninguém veio buscar. Ficou por conta da prefeitura, e foi nesse ponto que entendi. Talvez não fosse sobre nós, nem sobre a sala, nem sobre a ciência. Talvez fosse sobre não repetir, nem no último instante, o mesmo abandono que ela sofreu em vida. Eu, Marcelo, que sempre fui cético, que sempre tratei o corpo como prova, como dado clínico, aprendi naquela madrugada que tem mortes que exigem silêncio. Não foi medo, não foi fé, foi respeito. E se você me perguntar hoje, por que uma equipe inteira, treinada para abrir corpos, simplesmente parou, ajoelhou e devolveu um corpo intacto? Eu só consigo dizer porque era o certo. E toda vez que alguém me pergunta se eu já vivi algo que não sei explicar, eu lembro daquela madrugada no IML de Salvador, do cronômetro parado em 707, da lâmpada que respirava, da balança congelada, e de 3 pessoas que, sem combinar nada, fizeram o mesmo. Se renderam ao silêncio. Tem morte que pede laudo, tem morte que pede resposta. Mas aquela pediu reverência, e foi o que demos a ela.